Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Marluce Ferreira e Belmiro Alves, com a participação de Luiz Henrique. Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos ao programa Novos Tempos. E chegou setembro. E com setembro chegaram as campanhas de valorização da vida e o Setembro Amarelo. A vida física é oportunidade purificadora da qual, em regra, ninguém consegue eximir-se. Bênção divina flui e reflui, facultando aprimoramento e libertação. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. A vida, por toda parte, é todo um hino de amor. Serve a nuvem, serve o vale, serve o monte, serve a flor. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 880, indagou: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua própria existência corporal. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção, que venha trazer sol de primavera. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, é fácil inventar uma nova canção, que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Programa Novos Tempos, uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar?
Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas. Dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fita o verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda, na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio em chaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Olá, nós estamos no Setembro Amarelo. Você sabe o que é? É importante saber a origem do Setembro Amarelo. Tudo começou em 1994, quando o americano Mike, filho do casal Dale e Darlene M., se suicidou com apenas 17 anos. Mike era conhecido por sua personalidade caridosa. O garoto conseguiu restaurar um Mustang 68 e pintou o carro todo de amarelo. Porém, viam com Mike, não viram os sinais de angústia e da depressão por que passava. No dia do seu funeral, uma cesta de cartões com fitas amarelas presas a eles estava disponível para quem quisesse pegá-los. Os cartões e fitas foram feitos por amigos de Mike. E em pouco tempo, tanto os cartões como as fitas se espalharam pelos Estados Unidos e começaram a surgir mais e mais cartões com pedidos de ajuda. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde decretou o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. A campanha Setembro Amarelo teve início no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, junto ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Brasileira de Psiquiatria. Não guarde coisas ruins dentro do seu coração. Procure alguém para conversar ou desabafar. Pode ser a solução. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem. Imagina o universo. Imagina agora esse vazio que está brotando no seu peito.
É esse incômodo, essa opressão? Não parece que tem alguém apertando o seu coração? Ou esse buraco mesmo, como você queira chamar? Vamos conversar sobre ele? Estamos em clima de Setembro Amarelo e, por isso, voltando a conversar sobre a prevenção ao suicídio. É importante, então, que conversemos sobre todos os indícios. Vamos conversar sobre o que você está sentindo? Isso aí que está nascendo no seu peito, esse sentimento de inadequação, de insatisfação ou mesmo de frustração, pode ser um indício de vazio existencial. E você sabe o motivo? Quando nascemos, trazemos conosco um programa reencarnatório elaborado com muito cuidado e que envolve, em termos gerais, os aspectos mais importantes da nossa existência. Isso não foi feito ao acaso e, em muitos casos, foi feito com o nosso próprio acompanhamento. Dessa forma, essa programação envolve os desafios pelos quais passaríamos na relação com outras pessoas, mas também o que deveríamos desenvolver em nosso coração a partir desses desafios. Por exemplo, desenvolver a paciência a partir de um contexto familiar desafiador. Desenvolver a honestidade a partir de um contexto profissional cheio de riscos e por aí vai. É essa virtude específica que chamamos de propósito existencial. Quando estamos em sua sintonia de trabalho, passar pelas situações desafiadoras ganha um novo significado. Dessa forma, o vazio existencial pode surgir exatamente quando nos distanciamos desse propósito por qualquer motivo que seja, o que pode ser sentido de inúmeras formas, inclusive por meio dessa coisa no peito sobre a qual a gente está conversando. A opressão no peito, as intuições, os sonhos, tudo isso são os primeiros indícios de que algo deve ser observado com mais cuidado para que a situação não se agrave. E ignorando esses sinais, a situação segue se intensificando e chegando a quadros cada vez mais complicados de serem revertidos, como a depressão e a própria ideação suicida. Cabe-nos, então, observar a nossa intimidade e trabalhar enquanto os sinais ainda estão ligeiramente sutis, tendo a sensibilidade de percebê-los e a coragem de mudar a rota, nos preenchendo de sentido existencial, na sintonia daquilo que foi programado por nós, por nossos benfeitores, por nosso anjo da guarda, antes de reencarnarmos. Ser um cidadão do universo é encontrar nesse esforço para desenvolver a virtude do nosso propósito a fonte de água viva, aquela que dessedenta para sempre aqueles que dela bebem. Essa foi, afinal, a promessa de Jesus no encontro com a samaritana, não foi? Me corrija aqui, produção, se não foi isso que ele falou lá naquele encontro memorável à beira do poço, que aquela água lá, se ela bebesse, ela ia voltar a ter sede, a água do poço. Vale ou não vale a pena confiar? Lembre-se de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de ajudar esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas. Pode ser que ajude, não é mesmo? Na próxima quarta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal da FEB TV no YouTube. Até lá! A situação segue assim se intensificando. Deu aqui uma engasgadinha. É isso? Reencarnarmos. É uma galera. Antes da gente voltar aqui, teve uma reunião, a gente se programou junto. Aí se ela não bebesse daquela água, bebesse da água que ele estava oferecendo, ela nunca mais voltava a ter sede. Aí ela bebeu, tá até hoje lá na dimensão espiritual, sem sede nenhuma. Pode perguntar pra ela. Perguntou, samaritana, você ficou com sede depois? Nunca mais, gente, nunca mais. É existencial isso. Agradecemos à FEB TV, à Federação Espírita do Mato Grosso e ao Tiago Toledo por permitir a reprodução dos vídeos do Cidadão do Universo. Frente a frente com a galera. Entrevista! A nossa convidada de hoje tem 22 anos e está cursando Engenharia Civil. Participa do Movimento de Juventude do Estado de Alagoas e é trabalhadora do Instituto de Estudo Espírita Ivone Pereira, onde é evangelizadora de juventude. Alessia Moraes. Olá, Alessia, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Minha primeira pergunta é: como foi seu primeiro contato com a doutrina espírita? Meu primeiro contato com a doutrina espírita, que eu lembro, foi quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, quando a minha tia me levou para a evangelização, e ela era evangelizadora na época,
Então, foi nessa época, quando eu era criancinha ainda. E como a minha família, a maior parte dela é espírita, então eu sempre estive inserida, né, no meio espírita. Que legal. E a segunda pergunta seria: você hoje é apresentadora de juventude. Como você está se sentindo nessa nova tarefa? Para mim, ser evangelizadora é uma experiência muito enriquecedora, porque os evangelizadores são instrumentos para levar a palavra de Jesus, né? Então, me fez ficar muito feliz quando eu percebi que Deus me convidou para essa tarefa, sair de evangelizanda para evangelizadora. E, além disso, quando você é evangelizador, você tem que estudar a doutrina para poder passar a doutrina. Então, é uma experiência também de conhecer melhor a doutrina, de se aprofundar, de estudar. E hoje em dia eu estou como evangelizanda ainda também, como jovem. Então, ter essas duas experiências de evangelizadora e de evangelizanda me faz perceber como essa troca é rica, porque para o evangelizador é muito gratificante passar a palavra de Jesus, passar a doutrina, e para o evangelizando é consolador. Então, é muito especial para mim ser evangelizanda e evangelizadora e usar a experiência de evangelizanda para isso, para exercer essa tarefa, para ser instrumento de Deus. E que legal, né? E o que você acha? Os jovens espírita é diferente dos outros jovens? Eu acho que sim e que não. Eu acho que eles não são diferentes no sentido de que eles passam pelas mesmas coisas que todos os jovens passam. Eles têm medo, têm ansiedade, com vestibular, com o colégio, com a faculdade, tem os problemas amorosos, tem todos os problemas normais que os jovens têm, e o fato dele ser espírita não vai mudar isso. Mas ele é diferente porque ele tem uma visão mais ampla da vida. Quando ele entende que a vida não acaba aqui, que todos os atos têm uma consequência, que a comunhão com Deus é o que preenche verdadeiramente o jovem, ele passa a olhar a vida com outros olhos. Então, ele é diferente por isso, porque ele entende que tem que cuidar dos seus pensamentos, a forma como trata as pessoas. E, além disso, o jovem espírita não é somente aquele jovem que está indo ao centro espírita, né? O jovem espírita é aquele que está verdadeiramente inserido na doutrina, participando dos eventos, das atividades da casa espírita, em estudos, artes espíritas. Então, quando ele se joga na doutrina, ele vê toda a transformação acontecer. Então, o jovem espírita, o que realmente se entrega à doutrina, ele é diferente por isso, porque ele tem uma visão mais ampla da vida. E falando por experiência própria como jovem, eu vejo que a doutrina espírita nos ajuda em muitos momentos a tomar decisões. Às vezes a gente se depara com as coisas do mundo, né? com decisões de situações do mundo que a gente tem que tomar. E a doutrina espírita me ajuda até hoje muito nesse sentido, de saber qual caminho eu devo tomar com base naquilo que eu aprendi. Que eu tenho o meu livre-arbítrio, que tem o caminho do bem e o caminho que não é do bem. Então, a doutrina espírita faz isso com o jovem, transforma e dá essa visão maior da vida. É verdade. Agora, conhecer a doutrina espírita é bom para as nossas vidas? Sem dúvidas, conhecer a doutrina faz com que a gente se transforme, ressignifique nossos defeitos, nossas imperfeições. Então, quando a gente estuda a doutrina, entende que é por meio da transformação moral, por meio da nossa reforma íntima, que a gente vai conseguir subir um degrauzinho da nossa evolução, a gente se sente mais aliviado, né, e consolado, porque a gente entende que os momentos de dores que a gente tem vão servir para isso, para que a gente possa evoluir. Então, conhecer
a doutrina faz esse sentido, de que a gente consegue se ressignificar todos os nossos problemas e os nossos defeitos. E quando a gente estuda a doutrina, o Cristo, o Evangelho, a gente consegue ver exemplos de pessoas como Paulo de Tarso, como Maria Madalena, como os discípulos, que conseguiram se arrepender daqueles atos errados que eles estavam tomando e se transformar. Então, a gente consegue seguir esses exemplos, ter esses exemplos para seguir, né? Então, conhecer a doutrina e tudo isso que ela nos traz, todos esses exemplos, todos esses conceitos e fatos que nos ajudam a ser melhor, sem dúvida nos transforma. Então, obrigada, Alessia, e fique à vontade para despedidas. Eu queria agradecer por esse momento, por esse espacinho de falar um pouco da doutrina, que é tão importante para mim e que me transforma todos os dias. E lembrar sempre que o Cristo conta com a gente para espalhar a boa nova, para sermos pessoas melhores, para amar ao próximo. E para a gente lembrar que a gente deve estudar, mas também colocar em prática. Internalizar tudo aquilo que a gente aprende e praticar com o próximo. Porque os mandamentos que Jesus deixou para a gente foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que a gente possa sempre lembrar dessas palavras de Jesus e colocá-las em prática. Então, tchau. Tchau. Estamos encerrando por aqui. Gostaram do programa? Falou, valeu, valeu e fomos! Yeah! Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança.
braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Programa Novos Tempos. Uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Novos Tempos. Entrevista. Olá, amigos. Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial e muito querida do meu coração. Eu estou falando de Delza Gitaí, que é voluntária do CVV aqui em Maceió, Centro de Valorização da Vida. Bem-vinda, Delza. Oi, bem-vinda. Digo eu a você, porque você é bem-vinda ao meu coração desde sempre. Te admiro muito, eu te respeito muito, Marluce, na sua vida profissional, você quando à frente da Federação Espírita de Alagoas, né? Então, os nossos vínculos são antigos, embora nós sejamos bem novas. Sim. Muito bem. Delza, nossa entrevista de hoje é sobre o Setembro Amarelo, né, que estamos começando. E no mês de setembro, a campanha em defesa da vida é mais intensa. E o CVV tem realizado um trabalho relevante diante das dificuldades enfrentadas pela sociedade. Fale-nos um pouco sobre essa atuação do CVV em Alagoas, sua estrutura, organização, voluntariado, como é o CVV aqui?
É muito apropriada essa pergunta, porque nós estamos na campanha do Setembro Amarelo, né? E é uma campanha que foi introduzida no Brasil, o CVV foi partícipe dessa introdução, e nós aqui em Alagoas, nós temos o posto CVV Maceió. E o posto CVV Maceió, ele é vinculado, né, como se fosse uma franquia social do CVV nacional. Então, nesse sentido, nós temos, em relação ao CVV nacional, nós temos hoje, Marluce, ele já tem 58 anos, né, iniciou em São Paulo, em 1962, e hoje nós temos postos, assim como o de Maceió, em 125 municípios do Brasil. Então, praticamente nós cobrimos todas as regiões do Brasil. E em torno de 4.200 voluntários, né? E nesse aspecto, nós, voluntários do CVV, realmente cumprimos uma proposta de trabalho, né, que damos, geralmente, mas principalmente 4 horas e meia de plantão por semana, né? Esse plantão, eu estou falando do 188. 188 é aquele número que você conhece de emergência, né? E é um número gratuito, ele é numa rede nacional, o que quer dizer que, por exemplo, um alagoano que ligue pode ser atendido por um mineiro, um paulista, um pernambucano, é rede, né, com a distribuição randômica, assim como o voluntário também, ele está situado em algum desses 125 postos. O nosso atendimento, ele se baseia, ele é fundamentado, não é, de forma que haja uma escuta qualificada. E essa escuta qualificada, ela tem como fundamento, eu estou falando novamente, fundamento, né, como essência, a compreensão empática, a consideração positiva, incondicional. Então, nós acreditamos que as pessoas têm condições, têm potencialidades para o seu próprio desenvolvimento e, portanto, para tomar suas decisões, e a congruência. E, nesse sentido, também é importante lembrar que há um sigilo e um anonimato. Então, quem ligar para o CVV, a conversa que tiver com o voluntário que o atendeu é totalmente sigilosa, não é transferida para nem outro voluntário, e é anonimato, quer dizer, o número do telefone não fica registrado, e a pessoa pode desabafar, né? O CVV oferece o apoio emocional, principalmente aquelas pessoas que não têm com quem desabafar. Muitas vezes a gente tem uma dor tão íntima e um sofrimento tão especial, e o sofrimento é único para cada pessoa, que mesmo com alguns amigos, mesmo com os familiares, não se sente à vontade, né, para falar da sua dor. E isso pode fazê-lo com o voluntário do CVV. Para isso, a gente cumpre um programa chamado de aprimoramento contínuo. Para a gente se tornar voluntário do CVV, a gente faz um curso, que é chamado processo de seleção de voluntário, e sendo selecionado ao resto da vida, enquanto voluntário, a gente vai fazer cursos, são cursos gratuitos, oferecidos pelo CVV. Nesse período agora de pandemia, com esse acesso remoto, aí sim é que nós tivemos muitos cursos, nesse final de semana mesmo eu passei fazendo o curso, e é muito bom, sabe, Marluce? Porque a gente percebe que a gente não está apenas servindo ao outro, a gente também está, não é, construindo para a gente essa construção de autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se perceber, não é, se autoconhecer, mais a gente vai ter condições de perceber o outro.
Então, é nesse sentido, né, o aprimoramento contínuo. Muito bem. Eu não sabia desses detalhes todos sobre o CVV em Alagoas. É muito importante essas colocações que você fez, porque na hora do sufoco, do conflito, é importante ter alguém para nos escutar, não é? Nesse sentido, Marlúcia, só esclarecendo ainda, o CVV funciona 24 horas por dia. Então, de meia-noite a meia-noite, não é? Meia-noite a meia-noite. Basta ligar para 188. 188, e são todos os dias, independente de ser feriado, ser domingo, quem ligar vai ter um voluntário para atender. Muito bem. Delza, os altos índices de violência individual e coletiva, como a agressividade, a perversidade, a criminalidade, levam as pessoas ao desespero. Nessa pandemia, que já dura 5 meses, tem aumentado a procura pelo CVV? A demanda já era muito alta. Sim. Já era muito alta, né? A demanda é muito alta, né? Para dar uma ideia, em 2019, nós fizemos 3 milhões de atendimento. Nossa. É muito alta. E não podia deixar de ser também nesse período, né? Tem algo a gente a pensar, que também nesse período houve duas questões que o CVV teve que se preocupar com elas. A primeira foi o fato que também voluntários do CVV, não é, podiam compor grupos de risco, não é? Então, nós tínhamos voluntários no grupo de risco. Eu, por exemplo, sou uma delas por conta da faixa etária. Sim. Uma outra questão é quando houve o lockdown, então, os postos tiveram que fechar, por conta da questão, né, sanitária, as condições sanitárias exigidas pelo gestor. Então, nesse sentido, o CVV alerta para que, possivelmente, a demanda ia ser bem alta. Ele, já em março, logo que começou, nós conseguimos adotar o plantão remoto. Sim. Então, o CVV, ele criou, né, e instalou o plantão remoto, e de modo que nós ficamos atendendo a despeito do distanciamento social, do isolamento social. E há dias e há faixas horárias que a demanda é bem mais alta. Né? Sim. E nesse sentido, o que é que aconteceu? Grande parte dos voluntários dobrou os seus plantões. Sim. Né? Além do plantão que dava naturalmente, ele dá mais um plantão, ou dá mais horas de plantão, de modo a atender essa demanda, Marlúcia. Porque quando a gente é voluntário do CVV, a gente é um apaixonado. Nossa. Né? É uma paixão. É muito amor mesmo, né, Delza? Porque a cada ligação a gente percebe como a vulnerabilidade, a fragilidade, né, do outro, e a gente pode compartilhar disso de forma empática, né, estando com a outra pessoa. Na empatia, a gente não fica no lugar do outro, né, a gente fica com o outro, né, com o outro, e nesse aspecto, a cada plantão, quando termina, a sensação da gente é: eu fiz um bom plantão. Nossa. Eu fiz um bom plantão, né? Porque todo o comportamento que a gente começa a assumir, assume inclusive na vida, no nosso cotidiano, que é chamado de o jeito de ser CVV, nos faz ficar bastante melhores, bastante diferentes, né? Uma coisa importante, a gente aprende a ouvir. A gente transforma o ouvir em escutar, não é? E esse escutar, sem julgar, sem criticar, sem querer dar conselho, porque, normalmente, quando a gente conversa com outra pessoa, a gente parte logo para
julgar, né? Mas também você fez isso, não devia ter feito isso, não é assim? Né? Assim. Ou então, quando a outra pessoa está falando, a gente já está elaborando a resposta. Então, a gente não está ouvindo o outro, a gente está ouvindo a si mesmo. Isso. E ao falar, em vez de a gente falar dentro da realidade do outro, a gente termina projetando a nossa realidade. E essa capacitação, esse treinamento que é no aprimoramento contínuo, começa com o curso, né, de seleção de voluntários, nos faz ver melhor o outro, né? Porque aí a gente passa somente do ângulo da visão, mas da percepção através do comportamento não verbal, né, através da escuta qualificada, do calar, do silêncio, né, a importância do silêncio, né? Importância do silêncio que a gente não valoriza muito. E é nesse sentido que a gente se apaixona pelo CVV e permanece apaixonado. Por isso que eu convido a vocês todos que estejam nos ouvindo a ser voluntário do CVV, né? Passar por essa experiência. Porque mesmo que não fique como voluntário, o CVV ficou em você. Né? O CVV ficou em você. Agora mesmo, Marlúcia, a gente está com a inscrição aberta, não é? No nosso Instagram e no Facebook, não é? Para curso de voluntários, né? Tanto aqui em Maceió, como para o posto Arapiraca. E qual é o Instagram? Você pode dizer para a gente aqui? CVV. Digo já. Tá bom. É impressionante mesmo. Você falando aí, a gente não se dá conta de que, de fato, ao ajudar o outro, estamos nos ajudando em primeiro lugar, não é? É como a lâmpada que você leva para iluminar o caminho. Quem primeiro recebe a luz é você que está levando, né? É muito importante isso mesmo. Delza, uma outra questão aqui Joana de Ângeles, eu já perguntei isso? Não. Então, Joana de Ângeles, que está no livro Encontro com a Saúde e a Paz, ela diz assim: todo o empenho possível deve ser direcionado ao cidadão deste momento, que se encontra aturdido, assim como as gerações novas. Qual a faixa etária que mais procura ajuda no CVV? E os encaminhamentos mais comuns? Os jovens procuram ajuda no CVV? Os jovens procuram. Nós não temos, como eu disse antes, nós temos absoluto sigilo. Não é? Então, a gente não pode qualificar nem quantificar as faixas etárias. Sim, entendi. Entendeu? Mas o CVV também percebendo, porque em termos mundiais e no Brasil, uma faixa etária que preocupa é a incidência muito alta entre pessoas de 15 a 29 anos. Nossa. É uma incidência muito alta, não é? E nesse sentido, então, o que é que pode haver, esse pessoal pode ter acesso ao CVV, tanto por e-mail, né, quanto por o CVV virtual e o CVV web. E essa procura é muito mais pelos jovens, né, nessa faixa, até porque praticamente o jovem tem mais acesso e mais facilidade, né, de se comunicar através desses meios, né? Mas há também por telefone, só que eu não poderia afirmar, até porque a gente não tem esses dados, né? Eu posso lhe dizer que há, sim, né? Há uma busca até por crianças, né? E uma coisa que está preocupando muito é aumento de suicídio em crianças, inclusive com 10 anos, 10, 12 anos. Nos Estados Unidos, isso já é bastante discutido, porque já é uma realidade muito agressiva, né? Crianças na faixa de 12 a 15 anos, essa incidência tem aumentado. Mas o suicídio, ele é uma questão multifatorial. A gente não pode afiançar que
a pessoa se suicidou por causa disso, daquilo. Não há isso. O fato que aconteceu para que a pessoa tivesse um impulso de praticar o ato é um fato que a gente chama de gatilho. Sim. Mas, na realidade, é bem possível que a pessoa viesse acumulando, não é? Sim, os sentimentos, entrando numa fase que se chama ideação suicida, e aí um fato que impacte a pessoa, que poderia até não impactar outra, ela vai e pratica o suicídio. Há uma coisa muito importante para a gente pensar, é que há uma ambivalência. Ao mesmo tempo que está com o desejo de praticar o suicídio, está com o desejo de viver. Nossa. E aí a gente aposta nesse desejo de viver. Isso. Né? E aí, quem pode apostar nisso? A família, os amigos, a escola, né? E o CVV, né? Para escutar essas pessoas, para ter a abertura, né, de escutar, sem julgar, mas você é assim mesmo, isso é falta de Deus, isso você não sabe o que é que vai acontecer, vai ser muito pior no lado de lá do que no lado de cá. A pessoa não quer saber disso. A pessoa quer tirar o nó de seus sentimentos, né? Quer ser acolhido, o acolhimento. A pessoa precisa de colo, o colo emocional. E é importante isso para nosso dia a dia, não só no trabalho do CVV, sabe, Marluce? Porque, por exemplo, quando a gente pensa num jovem com depressão, parece que está preguiçoso, ou não quer estudar, ou não quer fazer nada, e as pessoas, então, ficam piorando a situação. Verdade. Não é? E a depressão é doença. A pessoa precisa ser cuidado, né? Esse cuidado que é tão próprio das mães, né? Mas que precisa ser um cuidado de todos. É verdade. Nossa, Delza, foi, assim, maravilhosa as suas colocações, suas informações para a sociedade, e o programa Novos Tempos fica, assim, gratíssimo pela sua participação, pela sua presença, sempre muito carinhosa com todos nós. E o CVV tem dado realmente uma contribuição excelente no mundo todo, no Brasil, né, como você falou aí. Nós agradecemos a sua presença e deixamos aqui para as suas considerações finais nesta entrevista maravilhosa. Muito obrigada, Marluce. Você tem sempre uma generosidade ilimitada, né? Que bom, né? E eu digo a vocês que contem comigo, né? Sempre que precisarem, né, e precisarem do CVV, nós estamos aqui, né, para trabalharmos juntos, porque eu sei que esse programa e a rádio e a web rádio também fazem um trabalho também voluntário, né, de servir, e servir, no caso da web rádio e dos Novos Tempos, através da doutrina, né? Muito bem. Isso do Evangelho de Jesus. Isso. Muito agradecida e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada, viu? Muito bem. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia
de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Hoje, de algum lugar longe destas terras, há um doce olhar só para você. Um olhar especial, de alguém especial de distantes origens. Um olhar de um justo coração que pulsa só a vida, que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos, nem prisões. Hoje, como ontem, longe destes céus, há um encantado olhar só para você. Nesse olhar, vai para você a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com a vida, a esperança de dias mais radiantes de paz. Hoje, de algum lugar dentro de você, alguém que já o amou muito e ainda o ama, diz para você que valeu a pena ter estado nestas terras, sob estes céus, falando de união, paz, amor e perdão. Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele doce olhar iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua e a morte é uma viagem. Programa Novos Tempos. Uma aurora de harmonia conectando você com a era nova. Novos Tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final, mas estaremos de volta na próxima sexta-feira. Deixe sua opinião, suas dúvidas no chat ou nos comentários no YouTube. No próximo programa, nós teremos o maior prazer de respondê-los. Até mais! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.